Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer um raio-x completo da banca FCC. Vamos falar um pouco sobre as características gerais da FCC, técnicas de elaboração de prova que ela utiliza, falar um pouquinho sobre as características em cada matéria, em língua portuguesa, matérias de direito, matérias de exata e contabilidade, informática, TI e outras mais. Vamos falar também sobre a nota de corte da FCC e no final, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias essenciais para a sua preparação para a prova da FCC. Bom, meu nome é Arthur Fontes, sou auditor fiscal da Receita Federal e professor no Estratégia Concursos. A FCC é uma das bancas mais tradicionais do Brasil. Ela foi criada em 1964 e ela é responsável por concursos de alto nível. Ela sempre é chamada para vários concursos importantes, concursos da área de tribunal, como TRT, TRE, TST, concursos do Ministério Público, concursos da área fiscal. No passado, ela era conhecida como a Fundação Copia e Cola, né, o FCC, porque ela cobrava basicamente letra de lei direta, né? Você precisava conhecer bem a letra de lei e conseguiria fazer a prova dela tranquilamente. Mas isso foi mudando, né? É uma banca antiga, né? Vai se adaptando. Ela atualmente exige um pouco mais de raciocínio, de interpretação, aplicação da legislação, mas não de uma forma direta, numa forma mais prática, onde você tem que interpretar a questão e aplicar o direito. Mas mesmo assim, ela continua cobrando a parte literal. Não tão diretamente, mas continua cobrando. Então, por isso, ela é considerada hoje uma banca de nível de dificuldade médio para alto. Não é uma banca tão difícil quanto a FGV, ou tão complicada como a Sebrasp, por causa das questões de certo e errado, descontando uma certa para cada erro. Ela está ali numa posição intermediária. Para vocês entenderem melhor essa comparação com as outras bancas, olha aqui nesse quadro, onde eu trago algumas características da FCC, da FGV e do Sebrasp. Então, o nível de exigência no Sebrasp é alto por causa do modelo de certo e errado. Na FGV já é alto por causa da profundidade que ela cobra, a necessidade de você ler uma história a cada questão para poder responder. E já a FCC, ela tem um nível médio-alto, um pouco mais tradicional. O modelo de questão, a Sebrasp é certo e errado, com a penalização, e a FGV e a FCC é igual, são múltiplas escolhas com 5 alternativas. O foco principal do Sebrasp é o raciocínio, uma crítica, uma análise crítica, uma questão interdisciplinar, não envolve várias disciplinas numa única questão. A FGV não, a FGV já é uma parte mais de interpretação, os textos que você tem que ler para interpretar e responder a questão, aplicação de práticas, na aplicação prática, questões, enunciados práticos para você analisar, também cobra bastante doutrina e jurisprudência, não tanto a lei seca. E a FCC é a literalidade da lei, mas numa transição, né, para não ser tão literal, para você ter que interpretar um pouco e aplicar o direito. E na parte portuguesa, uma parte mais de gramática normativa, que nas outras é menos cobrado. Embora a FCC também cobre um tanto de interpretação. O estilo da questão, no Sebrasp, ele contextualiza um pouco a questão, são questões mais longas, textos mais longos, e exige uma segurança para responder, até porque se você errar, você perde um ponto. Já a FGV, as questões são longas, são densas e com casos concretos para análise. E o FCC não, já é um pouco mais claro, um pouco mais direto, mas com aquelas pegadinhas sutis, onde troca uma palavra, troca um prazo para te tentar derrubar, né? Então, é mais simples de você fazer a questão, mas também também é fácil de você cair nas pegadinhas dela. Português, que é uma matéria que muda muito de acordo com a banca, o Sebrasp exige mais interpretação e reescrita de frases. A FGV já tem um perfil de questões mais complexas, focadas em interpretação e uma gramática mais profunda. E a FCC não, já é focada numa gramática mais direta e interpretação de textos longos, que ela também tenta descansar. Então, voltando aqui só para
parte da FCC, né, como que é a técnica de elaboração de prova, um pouquinho do que eu já falei ali, questões predominantemente de múltipla escolha, com 5 alternativas, enunciados diretos e objetivos, mas também longos, detalhados e que vão te cansando na hora que está fazendo a prova. Ela utiliza casos práticos também, situações concretas, onde você precisa analisar a situação e aplicar a lei de acordo com o contexto. Em matéria de direito, cobra a literalidade da lei, mas também cobra um pensamento maior do candidato para poder aplicar a norma. Então tem mais de um tipo de questão. Tem que lembrar sempre que nas provas sempre tem questões mais simples, questões intermediárias e questões difíceis. Então ela vai mesclando o estilo ali de acordo com a distribuição na prova como um todo. E a FCC, ela, como tem esses textos longos, ela costuma demorar a fazer a pergunta, né? Então ela vai descansando ali na leitura até que ela pergunta realmente o que ela quer. E ela vai descansando justamente porque você tem que ler muito e as pegadinhas dela são bem sutis. Troca uma palavra, troca um prazo, como eu falei. Então você tem que ter uma leitura muito atenta e está muito familiarizado também com o conteúdo da lei seca, com prazos e tudo mais, para a questão chamar a atenção para o ponto que está errado e você não cair na pegadinha. Então ela te cansa por causa disso. Normalmente ela coloca ali já na letra A uma alternativa super bonitinha, né, que o candidato tende a considerar certo e já marcar e partir para a próxima questão. Só que são as sutilezas que derruba, né? Você logo de cara acha que acertou, vai para a próxima questão, mas não percebeu um detalhe ou outro que fez aquela alternativa ficar errada. As questões são formuladas com um padrão repetitivo e previsível. Então, você fazendo muitas questões da banca, você se habitua logo a esse estilo dela, facilitando a tua preparação. E no tipo de questão, assim como na FGV, eu vou deixar aqui o card do vídeo que a gente fala bastante sobre ela, ela gosta também de questões com múltiplas alternativas, opção 1, 2, 3 e 4, aí você vai escolher, 1 e 2 é verdadeira, 3 é verdadeira, 1, 2, 3 e 4 é verdadeira. E também questões de verdadeiro ou falso. Aí você vai ter as alternativas de marcar verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e escolher a alternativa correta. Bom, e quais são as armadilhas que a FCC costuma utilizar? O primeiro é o tempo para a prova. Ela vai fazer as questões longas que vão te consumir mais tempo. Então você tem que estar bem treinado com simulados para ter um gerenciamento correto do tempo. E aí a estratégia para resolução de provas é fundamental. Eu vou deixar um card aqui com o vídeo sobre essas técnicas para você elaborar, resolver as suas provas. E aí você tem que saber se você precisa ler o texto, não precisa ler o texto, questões também de raciocínio lógico, estatística, que envolve cálculos e contabilidade. É comum ela escolher algumas dessas questões para ser praticamente impossível de fazer, onde você precisa analisar muito bem, muito cuidadosamente o enunciado, selecionar as informações que são úteis realmente para a resolução, fazer uma série de cálculos para chegar no resultado, fazer outros cálculos para chegar em outro resultado, juntar os dois para chegar na solução da questão. E isso tudo são passos que vão gastando muito tempo, né? E muitas vezes o candidato fica travado nessa questão e perde a cadência da prova como um todo, né? Então você tem que saber analisar, vendo o enunciado, se aquela questão deve realmente ser feita ou não deve ser feita, pelo menos em uma certa etapa da prova. E outra coisa que cansa é a necessidade de fazer uma leitura meticulosa, bem detalhista, para identificar as pegadinhas que ela vai colocando nas alternativas e no enunciado. Vamos ver um pouco agora sobre a cobrança da FCC na língua portuguesa. Então, como eu falei, é uma matéria que varia muito de acordo com as bancas. Na FCC são textos longos, densos e que normalmente atendem várias questões. Então é aquele estilo onde vem um texto bem grande no começo e aí vem 3, 4 questões fazendo referência ao mesmo texto.
Normalmente são textos de natureza filosófica, textos argumentativos e que você precisa sempre analisar as questões antes de decidir ler o texto, né? Então você vai lá, pula o seu texto, vai direto para a questão e vê. Ela, por exemplo, está pedindo uma informação do segundo parágrafo. Aí você vê o que ela quer, você vai lá no segundo parágrafo, lê e depois responde a questão. E assim você vai lendo pedaços do texto sem precisar ler ele como um todo, a não ser que a questão peça alguma informação que você precisa ter uma noção geral. Mas mesmo assim é um pouco mais fácil de você fazer a leitura do texto depois de já ter lido vários trechos dele. Você precisa buscar a ideia mais importante do texto, principalmente a tese do texto, para responder algumas dessas questões, que é a parte mais de interpretação. Mas é plenamente treinável, você fazendo várias questões e pegando provas anteriores para resolver, você vai se adaptando rapidamente a esse estilo. Na parte de gramática e a norma culta, ela exige um domínio da norma padrão, um alto domínio dessa norma padrão. Tem uma grande ênfase em questões que exigem reescrita de frase, manutenção de sentido, mesmo alterando algumas palavras, reescrevendo a frase. Para cargo de técnico, a gramática tende a ser mais cobrada que a interpretação. Então, você costuma ter 55% de gramática e 45% de interpretação. Isso é bem relevante, né, na hora que você está se preparando, já que meu cargo vai ser de nível técnico, então eu tenho que focar muito nas aulas sobre gramática. E os assuntos que ela mais gosta de cobrar são os verbos e as vozes verbais, então você tem que dominar os tempos, os modos, a correlação verbal. Pronome, também o uso de pronome relativo, pronome oblíquo. Concordância e regência também é bem cobrado. E conectores, então ela pede para substituir conjunções, para ver se muda o sentido da frase. Então vai botar uma conjunção causal, possessiva, adversativa e vai analisar o que ocorre depois dessa mudança. E também o discurso, você saber fazer transposição do discurso direto para indireto, indireto livre. Agora vamos ver um pouco como que é o estilo das questões de direito. A lei seca versus doutrina e jurisprudência. A lei seca, a literalidade da lei, ela exige que você domine, até por causa do estilo de pegadinhas que ela gosta de fazer. Em concurso de nível técnico, a cobrança de lei seca chega a 90%. Mas se você pegar concursos de área de controle, área fiscal, aí você já tem uma doutrina de jurisprudência maior, os concursos de tribunais também. Então você tem que treinar questões da área do concurso que você vai fazer. Aí você vai conseguir pegar bem o estilo de cobrança dessas matérias. A abordagem, as questões seguem um padrão de apresentação de um caso prático, uma situação, para você se contextualizar e aí ela fazer a pergunta aplicando a norma jurídica. E em doutrina, principalmente em concurso da área de direito, ela gosta de privilegiar os autores clássicos. Então, em direito administrativo, ela vai fazer referência de Pietro, em direito constitucional, ela vai utilizar o Alexandre de Moraes. Então você não vai ter muita cobrança de autores alternativos, como pode aparecer em outros concursos de outras bancas. Em concursos especificamente de tribunais, ela gosta de cobrar os verbetes das súmulas. Em concurso de TST, TRT, ela gosta de cobrar as OJs também, as orientações jurisprudenciais, e também alguns trechos diretos dos votos dos ministros. E alguns pontos que ela tem preferência, por exemplo, direitos e garantias fundamentais. Então, artigo 5º ao artigo 8º. Então, vai ter muita questão sobre essa parte de direito constitucional. A parte de organização da administração pública, então, organização direta, indireta, autarquias, isso ela também gosta de cobrar. Atos administrativos, ela também gosta de cobrar. Em lei de improbidade administrativa, ela gosta de perguntar coisas sobre prescrição, comprovação de dolo. Bom, e em concurso de tribunais, TRT, TRE, TJ, ela gosta também de cobrar o regimento interno do respectivo tribunal, o estatuto dos servidores também do próprio tribunal, mas nesses casos ela cobra a letra da lei. Então você vai ter que ler esses regimentos, esses estatutos várias vezes para
se acostumar com a redação correta. Um ponto interessante aqui para a sua preparação, você não só ler, mas também ouvir. Ter duas formas de aprendizado acaba ajudando a assimilar o conteúdo. Então, nos seus tempos vagos, né, nos deslocamentos e tudo mais, você vai ouvindo lá a letra da lei gravada, né? E isso vai ajudar bastante na memorização. Na hora que você lê na prova e vê alguma coisa estranha, vai chamar muita atenção. Partindo agora para as matérias de exatas e contabilidade, ela gosta muito de cálculos, então ela vai te dar muitas questões que envolvem cálculos matemáticos e lógica ao mesmo tempo, isso em raciocínio lógico. Ela gosta também de colocar questões bem difíceis para travar o candidato na execução da prova, isso eu já falei lá no começo. E é importante que você gaste bastante tempo fazendo questões anteriores para ir treinando a forma de cobrança e praticando lá os cálculos. E contabilidade geral, avançada, de custos, ela segue a mesma linha das exatas. Ela gosta de trazer questões que envolvam cálculos e aplicação prática lá das normas contábeis. Então, várias vezes você vai ter questões que envolvendo demonstração de valor adicionado, demonstração de fluxo de caixa, métodos de equivalência patrimonial, custo de imobilizado, provisões. Então, são vários assuntos que ela vai te passar um caso prático, né, e você vai ter que fazer a apuração ou criar a demonstração para verificar a questão correta. Na matéria de informática, ela gosta de trazer casos práticos, então vai ter todo o detalhamento lá de um cenário, de uma situação, para você julgar as alternativas. E também gosta de cobrar o pacote do Office, então você vai ter que dominar lá o Word, Excel, os menus, as funcionalidades, e também a parte de segurança de informação, então saber os vírus, os malwares, como é que você trata isso, as ferramentas, backup, criptografia, autenticidade, então tudo isso ela gosta de cobrar. E para os cargos específicos, onde é cobrado tecnologia da informação, ela gosta de cobrar bastante de governança de TI, ITIL, COBIT, gestão de projetos, o PMBOK, também análise de sistema. E também gosta de cobrar padrões recentes, né? Então você vai ter que estar sempre se atualizando com as novidades do mercado. Então, sei lá, ITIL, antigamente vinha a versão 3 que era cobrada, agora já tem a versão 4. E o PMBOK era a versão 6, aí já passou para a versão 7 e vai se atualizando, né? Então você tem que estar sempre estudando. Essas matérias todas que a gente falou até agora são normalmente matérias importantes dentro do concurso. Então, português, parte de direito, informática, contabilidade na área fiscal, controle, são matérias importantes. Então ela tem uma cobrança mais verticalizada nesse caso, então ela cobra vários pontos do edital. Agora, quando você tem matérias secundárias no edital, aí ela costuma ter uma cobrança um pouco mais concentrada, então são alguns pontos que ela costuma cobrar. Mesmo que seja um edital, o conteúdo mais longo, ela costuma cobrar poucos pontos dessas matérias. Então, por exemplo, administração geral, administração pública, AFO, né, administração financeira e orçamentária, são matérias que em alguns concursos são secundárias. E como é que você vai saber se é secundária? Você vai analisar o edital. Aí você vê lá a administração geral e a pontuação da prova equivale a 2% dos pontos da prova. Então, é uma matéria com um peso menor. Nesses casos, ela costuma uma cobrança mais concentrada em alguns pontos da matéria. E aí, como é que você vai saber quais são esses pontos, né? Fazendo provas do mesmo estilo. Então, você vai fazer provas anteriores da mesma área do concurso, aí você vai analisando os editais. Nesse concurso aqui a administração foi pouco cobrada, então deixa eu ver como é que ela perguntou. Aí faz outra, ele faz outra prova, e outra prova, aí você de cara vai notar que ela sempre pede essas mesmas coisas. Então isso daí vai te ajudando, porque na hora que você for
se preparar para o concurso, e sabendo que essas matérias são menores, você vai dedicar menos tempo, sobrando mais tempo para as matérias principais. Isso é bem importante, porque o candidato que sabe isso consegue priorizar o estudo e ter um resultado melhor, né, já que ele dedicou tempo para os pontos mais importantes. Outra forma de você descobrir se é uma matéria, os pontos da matéria que são mais cobrados é ver as estatísticas de cobrança. Então, nas trilhas estratégicas, por exemplo, a gente sempre divulga no pós-edital a estatística de cada aula, de cada matéria do pacote. Então, você vai ver que a administração geral tem 15 aulas, mas tem 3 aulas aqui que está com 80% da cobrança da matéria. Então é uma forma também de você identificar os assuntos mais cobrados. Então vamos falar um pouco agora sobre a nota de corte. Só antes de falar aqui do nível de dificuldade da banca. Como a gente já falou, ela tem um nível de dificuldade médio para alto, e o principal desafio é a gestão do tempo para executar a prova e a atenção nos detalhes da leitura para não cair nas pegadinhas. Um ponto importantíssimo é você conseguir se sobressair da média geral dos outros candidatos. Então, o que significa isso? Significa que em questões chaves, por exemplo, raciocínio lógico, informática, matérias que sempre vai ter questões ali que são mais difíceis e vários candidatos vão errar, é você acertar algumas dessas questões. É aquele detalhezinho que vai fazer que você suba muito na classificação. Porque você acertar as questões mais simples, que todo mundo vai acertar, é só obrigação, não é ali que você vai se diferenciar. Obviamente, se você errar, você cai muitas posições, porque era um assunto que todo mundo acertou. Agora, o que vai fazer a diferença realmente é essa questão do poder do desvio padrão, é você se desviar da média ali dos candidatos, acertando algumas questões difíceis. Passando agora para a nota de corte, de modo geral, ela fica entre 75% a 90% nos cargos mais concorridos, analista judiciário, auditor fiscal e etc. Essa média vai variando muito de acordo com o concurso, né? Então, se você pega concursos mais simples, aí a nota de corte sobe, né? Vai subir muito porque vários candidatos vão acertar muitas questões. Por outro lado, em concursos mais disputados, com poucas vagas, esse percentual também sobe, porque aí ele está restringindo só aquele pico lá da pirâmide, aqueles candidatos que estão super bem preparados e conseguem uma quantidade de pontos maior. Agora, quando tem mais vagas, aí a pirâmide vai descendo um pouco, você pega pessoas com um percentual um pouco menor. Então, de forma geral, fica entre 75% e 90%, mas concursos muito disputados pode chegar a 85% a 90%, que é uma nota impressionante, né? E nos cargos de técnico, cargos como TI, na área fiscal, ou cargos que exigem uma especialidade, ele tende a ter um percentual de nota de corte um pouquinho menor do que a parte geral, até voltando para aquela situação das vagas, né? Se você tem 10 vagas para um cargo de TI, você vai ter 50, 100 vagas para um cargo geral, né? Então acaba aumentando diminuindo, né, a nota de corte do geral e aumentando do específico. Bom, por tudo que eu já falei, vocês já devem ter entendido um pouquinho como é que deve ser a estratégia da preparação. Você tem que focar completamente na FCC. Eu vou fazer um concurso que eu sei que a FCC vai ser a banca, então foca só em questões dela. E é bom porque, como é uma banca antiga, você tem um universo de questões enorme para resolver. Então você foca só nela para você dominar o estilo de cobrança dela e também dominar o controle de tempo nesse estilo de questão. Português é uma prioridade, então você precisa treinar bastante, dar um destaque maior, uma carga horária maior para português. É ali que você vai conseguir se manter na disputa, né? Você não pode perder nenhum ponto em português. E você vai se familiarizando com a forma dela cobrar a gramática, dela cobrar a interpretação de texto, isso com a prática das questões de português. Dominar a lei seca é importante, também, de acordo com o curso, dominar
as súmulas, e na lei seca entra os regimentos também, entra o estatuto, como eu já falei. Então você tem que considerar até como se fosse uma música, né? Decorar a letra ali daquela lei para não errar na hora da prova. E em alguns pontos você pode fazer um resumo, um mapa mental para tentar estruturar a sua memorização. Então, por exemplo, as exatas é clássico isso, né? Você faz uma folha de resumo com as fórmulas e você, na hora que vai revisar a matéria toda, você revisa rapidinho, porque você só precisa decorar aquelas fórmulas. O importante vai ser fazer várias questões para ir praticando, saber aplicar as fórmulas, quando aplicar uma fórmula, quando aplicar a outra, né? Isso que é importante, o treino com questões. O controle do tempo é extremamente necessário, então você, em uma certa etapa da tua preparação, vai precisar fazer vários simulados, de preferência um simulado por semana, para ir treinando a técnica de resolução de prova e aumentar a sua velocidade também para dominar o tempo. Você tem concursos que são extremamente cansativos. Alguns concursos da área fiscal, você tem 3 sessões de provas, né? Tem 2 provas num dia e mais outra prova no dia seguinte. Então você tem que estar preparado para essa maratona exaustiva. O controle emocional na hora da prova é fundamental para você não travar numa questão que ela está querendo utilizar para te derrubar. Você ter uma estratégia de prova é essencial para ficar emocionalmente bem na hora de resolver a prova. E isso entra aqui nesse último tópico, que é saber fazer a ordem que você tem que resolver a prova, selecionar quais questões que você vai fazer primeiro, qual que vai deixar para depois, qual que vai deixar para o final, quando que você deve preencher o cartão resposta, também planejar alguns intervalos para você ir ao banheiro, para você comer alguma coisa, mesmo durante a prova, né? Isso tudo você tem que ir treinando para gerenciar o tempo e esses intervalos ficarem bem encaixados. E no final, saber como chutar as questões que você não conseguiu marcar. Bem, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre a banca FCC. A parte das discursivas eu deixei para gravar um outro vídeo, que senão vai ficar muita informação aqui para vocês numa tacada só. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para vocês assistirem, que falam um pouquinho sobre tudo que a gente falou, sobre a trajetória do candidato, né? Falar um pouquinho sobre como que é a preparação, como é que você faz uma boa leitura, como é que você faz uma boa revisão, como é que você evolui o teu percentual de acertos, como é que você controla a resolução da prova, a sua estratégia de resolução de prova, estratégia de chute. Então tem vários vídeos aqui para vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê o joinha aí e se inscreva no canal. Um abraço a todos e bons estudos.